الشوق يبقى في اغترابي فغير في الحياة من الصحاب ومن يمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أنني معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أنني معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهاب. Uma dívida com ele, você não podia parar, tipo, peguei força hoje, amanhã vou ter que retribuir de novo. Você acha que você tinha uma dívida? Com o diabo? É. Não. Por exemplo, eu tinha inimigo, eu falava, hoje eu vou ter que matar gente. Eu fazia uma lista na mente. Cicano, Bertano, fulano, por aí vai descer. Né? Eu começava pelo primeiro da lista. Né? Aí eu chamava ele, pra me dar força, e era tudo dele. O sangue era dele mesmo. Ele só queria a alma, os corpos. Entendeu? Você pode ver quando você mata uma pessoa, você não percebe. Pode perceber, pra você ficar olhando de longe, distância de 2 metros. Pode ver que sobe um ramoinho assim, preto. Pode ver que vai embora. Vai embora. Vai com a poeira? É, tipo, mas é preto. Agora vê que sai do corpo da pessoa. Vai embora. Você já viu muito isso? Logicamente tá indo pro inferno, a alma dele. Logicamente. É, verdade. Pode ver uma vez, eu já cansei de ver isso aí. Cansei, o corpo tá lá. Tá? O corpo tá lá e sai aquele ramoinho preto. O corpo dele faz assim ainda. Mas essa... Se você ainda não acredita, lerei alguns comentários que separei desta publicação. Meu irmão viu algo assim enquanto eu falava com ele. Tentei chamar ele para ele olhar para mim, mas não adiantou. Ele colocou as mãos para se defender e gritou: "Não, não, não!" E então caiu no chão duro e sem respirar. Depois de 1 minuto já roxo, sua respiração voltou e ele foi para o hospital. Ficou com algumas sequelas, mas ficou bem. Perguntei o que ele tinha visto. Ele disse ser um homem que passou caminhando de preto, capa preta e chapéu preto. Ele passou caminhando olhando para ele e sorrindo. Um sorriso diabólico, perverso. E então veio para cima dele, apesar que eu não vi a cena. Mas eu vi os olhos dele, acompanhando esse homem passar caminhando, e seu olhar de pavor. Deixa eu falar, isso pode ser tudo menos uma convulsão. Minha filha com 4 anos falou comigo: "Mãe, não quero dormir sozinha. Pequei o homem da mão preta. Vai me pegar." Eu teimei, pequei, achei que seria coisa da imaginação dela, e coloquei para dormir sozinha. 30 minutos depois, ela só deu um rosnado e apagou. Não teve língua enrolada, muito menos espuma na boca. Minha filha morreu ali naquele momento. A gente clamava a Deus, pedia nossa filha de volta. E assim foi. Quase 20 minutos depois, minha filha voltou, dando 3 paradas cardíacas da minha casa até o hospital. Eu suplicava a Deus para não levar ela. Deus me devolveu saudável. Os exames dela não deram nada. Fizemos tomografias e neurológico, não tinha nada. Eles não sabiam explicar e deu como ausência. Minha filha está 9 anos hoje. Pela misericórdia e a graça de Deus, o mundo espiritual é assim mesmo. Hoje vejo que está lutando contra a nossa geração de crianças e adolescentes. Meu avô, poucos meses antes de morrer, dizia ver homens de preto dentro do quarto dele. Isso que está no vídeo é VDD. O gesto muito parecido. Todos olhando para o alto e girando como se vários demônios estivessem voando em espiral, vindo pegá-los. Já tive crise convulsiva, que é praticamente um ataque epilético. Meu corpo ficava exatamente igual a eles aí, puxando para um lado e girando sozinho. Enquanto eu estava tendo essas crises, eu tinha alucinações. Vi até um demônio, entidade, me olhando de cima do guarda-roupa. Para quem não aceita Jesus, a morte vem buscar essa alma. Uma amiga enfermeira disse que no hospital acontece muito.
Um senhor que se considerava ateu gritou pedindo para não levar ele. E quando foram ver, ele tinha morrido. Vi essa mesma cena com meu padrasto. Ele morreu dizendo que tinha 7 cão vindo buscar ele. Ele falava e olhava e via 7 cão. Assim, ele falou e se foi. Meu tio viu umas sombras escuras e ele batia com as mãos e falava: sai daqui, coisas escuras. E logo depois se engerreceu e morreu. Se você ainda não se convenceu, lhe trago a prova Foi muito final. comentado aquela tua experiência sobrenatural, né? E eu queria que você falasse mais. Você falou também que já teve muitas experiências diferenciadas nos atendimentos ou cirurgia. O que você podia falar sobre isso? Sobre a parte espiritual, tu quer dizer, né? Vilela, vamos deixar bem claro assim, primeiro uma coisa. Não precisava falar isso aqui, mas eu vou falar. É um paciente que tinha feito uma cirurgia conosco, com a minha equipe. Eu era residente de primeiro ano de cirurgia. E esse paciente, uma câncer de pâncreas. Ele fez uma duodenopancreatectomia, uma cirurgia muito extensa. Estava internado há vários dias e eu comuniquei para a família que ele teria alta no outro dia. Falei, olha, amanhã vai ter alta. E esse paciente estava no 409 com mais 5 pessoas. Ou melhor, 5 ao todo, ele mais 4. Tocou aquele bip da parada e deu o quarto 109, cara. Cara, eu fui descendo uma correria e eu pensando comigo todo o tempo até lá. Não pode ser o meu paciente, cara. Não pode ser. Eu falei pra família que ele ia ter alta no outro dia. Não pode ser, não pode ser. E eu cheguei lá, quem é que tava parado? Parada cardíaca. Ele. Chegou o pessoal da clínica, chegou o técnico de enfermagem, chegou o enfermeiro, todo mundo na turma ali. Começamos a reanimação do paciente. Reanimação, pra quem não sabe, o tempo médio de reanimação é 30 minutos. Não voltou em 30 minutos, a gente considera óbito. Então começou, massagear, vai adrenalina, vai atropina, massageia, outro tá com um ambu, que é pra parte respiratória. Bateu 30 minutos, nada do paciente retornar. Como era meu paciente, Vilela, eu tava numa angústia que aquele homem voltasse, eu tinha prometido que ele ia ter alta no outro dia pra família. Eu falei pro pessoal, todo mundo tava no quarto, achei o quarto. Eu disse, vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Bateu 45 minutos. E aí tá, parado, tá pessoal, obrigado, tudo aí. Cara, quando aconteceu isso, aí começou umas coisas que eu digo de filme, que eu não acreditaria se não fosse comigo. Se alguém me contasse, eu não acreditaria, Vilela. Só que assim, ó, eu esqueci de contar um detalhe. Nessa fase da minha vida, eu continuava indo na igreja, só que eu tava um pouco afastado de Deus. Sabe aquilo que tu ir na igreja só por ir? Sim. Sabe? Eu tava um pouco afastado. Tanto que foi uma experiência que chacoalhou a minha vida pro resto da vida. Aquilo lá. E pra pessoas que não acreditam em vida após a morte. Né? Nessa vida aqui é bem pouquinho tempo, né? A eternidade é o começo da história, né? Aí, o que houve? Aquilo começou a se mexer, se contorcer. Só que nós médicos, como eu te expliquei, a gente sempre quer achar uma explicação técnica. Existem umas mioclonias involuntárias, que são os movimentos, tipo uma convulsão que pode dar em pessoa depois de morta. Dá durante um tempo previsto. Mas não 45 minutos, Vilela. Só que aquilo começou a se mexer demais, Vilela. Demais. Como se fosse uma convulsão. Cara, tu acredita que caiu a luz do quarto, ficou em meia fase? Sim. Como se fosse um filme, cara. Cara, resumo da obra. Saiu todo mundo daquele quarto. Os pacientes que puderam saíram com seus sorinhos correndo do quarto. E quem que ficou com o paciente lá dentro? Eu. Porque o paciente era meu. E aquilo ali era algo que eu sabia que era uma experiência para eu ter. Cara, e eu fiquei parado só olhando, cara. Daqui a pouco, cara, aquele homem começou a fazer uma cara de terror. Aquele homem começou, Vilela, a se contorcer. Ele começou assim, ó, como se fosse, sabe, tu tá apertando o pescoço de alguém. Um desespero, como se ele assim, ó, cara, como se ele estivesse vendo alguma coisa ou indo para um lugar de muita tristeza. Cara, e eu consegui vislumbrar, entrando pela janela do quarto, como se fossem uns seres escuros. Entrando, pegando a alma desse paciente. A hora que eu vi ele saindo, sabe, como se fosse uns nevoeiros. Não eram pombas, mas é como se fossem umas pombas pretas saindo. Quando saíram, aquele cara ficou imóvel. Como se vieram buscar ele. Sim. E ele foi para um lugar que ele não queria ir. E aquilo lá mexeu comigo, velho. Eu tava um cristão, um crente só de... Eu disse, eu tenho que tomar uma postura.
Uma decisão de vida. As coisas com Deus são muito... A parte espiritual é muito grande. É. Já aconteceu, Vilela, já aconteceu de eu estar em cirurgia e o paciente estar acordado e dizer que viram na minha sala Jesus Cristo. Atrás de mim, com a mão assim, me olhando. Paciente que faz raquianestesia que não dorme. Uma paciente ateia.